edição. E só para destacar também, começou neste exato momento a reunião lá no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Está o Alckmin, até o Mauro Vieira está lá também, ao lado do Alckmin. Ao longo da programação da Bandeirantes, nós vamos trazer os detalhes sobre o que disse o governo brasileiro, medidas a serem tomadas por causa do tarifaço dos Estados Unidos. Zaidan, Manuel, um abraço para os amigos. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã. Abraço, Ronald, Rafaela, até amanhã. Termina aqui. Bandeirantes Acontece. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil! 17h01. Voltamos para o horário tradicional. Até às 17h, até às 19h30. Muita informação, esporte e debate. Hoje tem futebol, hein? Brasileirão tá de volta. O quê? Você achou que não ia voltar? Sim, jogos extraordinários da Copa, mas tem que dar um tempo para o cérebro acomodar, né? Essa diferença brusca, violenta de qualidade da Copa do Mundo para o Brasileirão. Hoje tem Botafogo e Santos, com a narração de Pedro Martelli aqui na Rádio Bandeirantes. Mas até a bola rolar tem muita informação e, claro, com a sua importante participação através do Fala Galera. Hoje nós queremos saber o seguinte, da sua participação no programa. Quem você escalaria nos lugares de Carlos Eduardo e Herbert para o duelo contra a Inter de Limeira? Dois jogadores que estão suspensos e não jogam no dia 27. Opine 971021493. Mande a sua participação. É muito legal tê-lo conosco aqui no programa. E você é favorável à transformação da Ponte Preta em SAF? Presidente Torrano disse no podcast que ele recebeu uma proposta muito convidativa de R$1 bilhão para vender a SAF da Ponte. E aí, o que você acha? Qual é a sua opinião? 971021493. 971021493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos, assim dá tempo de colocarmos o maior número possível de participações. Pautas do Guarani.
Matheus Guilherme é anunciado oficialmente pelo Guarani. Atacante chega por empréstimo até o fim da Série C. Departamento médico busca recuperar Jonathan Costa e João Paulo para o próximo compromisso do Guarani, dia 27, contra a Inter de Limeira. Suspensos, Carlos Eduardo e Herbert desfalcam o Bugre contra o time de Limeira. Após a Ryuta Takahashi, diretoria do Guarani empresta Vinícius Yuji à União Frederiquense. Dupla vai disputar a Série A2 do Campeonato Gaúcho. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Bastidores da reunião entre elenco e organizada tem cobrança, apoio e promessa de reação. Pautas da Ponte Preta. Luiz Torrano revela proposta de SAF bilionária e promete aporte imediato para quitar Transferban. Presidente da Ponte também rebateu desabafo do Meia Elvis. Rescisão de Diogo Silva é publicada no BID, Boletim Informativo Diário da CBF. Goleiro se despede do Moisés Lucarelli após 61 partidas. Após a suspensão de Márcio Silva, Zanardi segue sem pedir ou poder repetir a escalação da Macaca em 2 jogos seguidos. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após saída do majestoso William Potker, recebe proposta para seguir na Série B. E tem as pautas do dia, são notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. A FIFA está investigando a exibição de uma faixa política sobre as Ilhas Malvinas durante a comemoração da Argentina pela classificação à final da Copa do Mundo. Logo após o apito final, jogadores da seleção argentina carregaram uma bandeira com a seguinte inscrição, abre aspas, as Malvinas são argentinas, fecha aspas. A iniciativa infringiu uma regra da FIFA, já que a entidade proíbe quaisquer manifestações políticas em campo, incluindo o uso de bandeiras, roupas e acessórios. Pauta 2. O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para análise e eventual veto da negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia. O empresário tem acordo de investimentos encaminhado para a compra da SAF do Clube Alvinegro. Marcos é filho de José Lamáquia, que é casado com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, até dezembro de 2027. Esse é o motivo do incômodo rubro-negro. Pauta 3. Rafinha é o novo executivo de futebol do São Paulo. O clube anunciou a efetivação do ex-lateral no cargo nesta quinta-feira. Rafinha seguirá com a missão de preparar o elenco do São Paulo para o segundo semestre. Nesta janela de transferências, o São Paulo contratou o atacante Vitor Sá e o volante Newton. O zagueiro Domingos Duarte e o lateral direito Aurélio Buta devem ser anunciados nos próximos dias. Pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe uma delas para colocar a sua opinião. 17:08, Pedro Piscinato e os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço para você, boa tarde. Fala, Batistão, boa tarde para você, para todo mundo que tá ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que no final da tarde
desta quinta-feira, o Guarani anunciou oficialmente a contratação do atacante Matheus Guilherme. Amanhã, às 8h30 da manhã, o Matheus Guilherme e também o Everton Brito serão apresentados oficialmente na sala de imprensa do Brinco de Ouro da Princesa. É claro, Breno Beretta vai estar presente nessas apresentações e depois vamos conferir as primeiras falas desses dois atletas como novos reforços do Guarani. Pelo lado da Ponte Preta, após uma semana sem o programa Pauta do Dia, feito pelo presidente doutor Luiz Antônio Alves Torrano, hoje ele reapareceu. Falou sobre Elvis, falou sobre SAF, sobre estrutura do Majestoso e daqui a pouquinho você, torcedor pontepretano, vai conferir na íntegra tudo o que disse o presidente da Macaca. Batista. São 17h09, está no ar Esporte em Debate, hoje até às 19h30. Mesa de áudio Elton Grimaldi, ele que manda o som para todas as plataformas digitais e também para o FM 85,7. Lucas Pessoa, o homem por trás da imagem. Ele que faz a captação aqui do estúdio digital da RB e coloca lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É o youtuber man. E você que está nos assistindo pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, aproveita, manda aí um joinha, manda like e com isso você nos ajuda a fortalecer o nosso canal. E para você que está aí no meu portal, no youtube.com/Portal Carlos Batista. Muito obrigado, viu, por você estar aí me seguindo pelo portal e sendo assinante. E também manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes.
esportes. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. São 17 horas e 14 minutos em Campinas. Hoje, até às 19 horas e 30 minutos, você acompanha o Esporte em Debate, aqui pela Rádio Bandeirantes. Mande as suas mensagens já. Vou colocar no ar. Mande para cá 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio também. Precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas pela região. E em Campinas, claro, também. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tiger Man, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde, um abraço a você, um grande abraço aos amigos do nosso Esporte em Debate. E sem maiores delongas, vamos lá para o Fala Galera de hoje. Primeiro, Fala Galera do Guarani. Quem você escalaria nos lugares de Carlos Eduardo e Ebert para o duelo contra a Inter de Limeira? Bom, aí é o seguinte, o Ebert não tem sido titular, né? O ataque tem sido formado pelo Cachoeira e pelo Maranhão, então não dá para falar de substituto no banco, né? Claro que o treinador vai levar outras opções. E para o lugar do Carlos Eduardo, aí tem algumas opções. Algumas. Eu acho que para a gente responder isso com um pouco mais de precisão, nós teríamos que conhecer a condição física do João Paulo. O João Paulo volta ao time. Se o João Paulo voltar ao time, aí eu escalaria o Isaac no lugar do Carlos Eduardo. Essa é a primeira opção. E mesmo que não volte o João Paulo, ainda assim essa seria a minha opção, com o João Paulo, com o Isaac, fazendo ali uma espécie de segundo volante, com o Cauã Jesus acabando de fechar esse tripé. Caso o João Paulo não volte, aí seria Isaac e Cauã Jesus, e antes deles, mais próximo dos zagueiros, o William Farias. É o que eu faria. Mas voltando o João Paulo, aí seria o William Farias, Isaac e João Paulo. Então depende também dessa informação que a gente ainda não tem, se ela realmente vai se materializar em termos de confirmação da volta do João Paulo à equipe. E quanto à Ponte, você é favorável à transformação da Ponte em SAF? Bom, a Ponte está num momento de insolvência total e à beira do desaparecimento. Então, não tem outro caminho. Pode até ser um buraco, uma cova mais funda que venha a ser aberta para o futuro.
vai depender muito da qualidade da SAF, da credibilidade de quem estará por trás da SAF, de como será o contrato, qual será o tamanho do aporte, quais as garantias que serão apresentadas. Mas nesse momento, a situação é tão emergencial que a Ponte tem que se transformar em SAF, claro que tomando todos os cuidados, amarrando todas as pontas, mas para tentar de imediato sobreviver, continuar viva e depois, obviamente, tomar aí as melhores decisões e administrar esse novo processo de gestão da melhor maneira possível. Sou, portanto, diante da situação, desde que com uma análise legal e com empresa séria e pessoas sérias, comprando, entre aspas, a Ponte, que não deve envolver aí o estádio nem lá o Clube das Paineiras, comprando o futebol da Ponte, sendo gente que realmente ofereça algo de garantia, eu sou totalmente favorável. São 17h19 em Campinas. Ouvinte participando conosco, ouvinte no ar. Boa tarde, Carlos Batista. Aqui é o Valdemar, Vila Miguel Vicente Cury. Acho que deve vender sim a Ponte Preta. Vendeu, aceitar essa proposta da SAF, que é uma proposta razoavelmente boa. Como a Ponte deve quase 500 milhões, fica com a metade do dinheiro ainda para administrar o clube e tentar colocar as coisas em ordem. Valeu, bom trabalho a todos aí. Abraço, muito obrigado. Mais um. Boa tarde, Batista. Boa tarde, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Aqui é César Barão Geraldo. Ô Batista, a gente vê a seleção da Argentina jogar, nunca torcer pra Argentina, mas que dá orgulho de ver os caras aguerrido, brigando. É de dar inveja do que aqueles jogadores brasileiros que parece coroinha distribuindo a Santa Ceia na hora da missa. Ah, Deus que me livre, um povo sem sangue daquele jeito. Deus que me livre. Faz igual o Rivelino no podcast. Perguntaram para ele, a seleção de 70, se jogasse com essa seleção de hoje, ganharia de quanto? Ele falou de 1-0 ou 2-1. Aí o rapaz falou, nossa, mas não disse que era tão boa a seleção? Ele falou, não, porque a maioria, Pelé já faleceu. Então a gente agora, como todos já têm 80 anos, quase 80, só conseguiria ganhar de 1-0 ou de 2-1. Um abraço aí, sempre ligado na melhor. É boa, a piada é boa, legal. Acho que, não sei se com 80, né, daria para jogar, mas se reduzisse aí para 40, 45, ia dar um sacode na atual seleção brasileira, com certeza o time de 70. Mais um ouvinte no ar. Batista, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Edson Lencioni da Chácara Primavera. Uma coisa pra você, acho que foi na segunda-feira, o Tigrão tava meio nervoso aí, né? Que os torcedores do Guarani escorraçou o Matheus Costa do Guarani e agora ele é líder do campeonato. Falei, pô, mas ele tá sendo líder na 14ª rodada, pô. Aí tá querendo o quê? E outra coisa, né? Ele é líder por quê? Ele é líder porque o Hélio Cizenano em 12 partidas ganhou 2 pontos, quer dizer, não ganhou nem 20% dos pontos. Se ele tivesse ganhado 45% dos pontos, o Matheus Costa não era líder do campeonato. E tem um detalhe, né? Ele se esquece que o Guarani se classificou entre os 8 depois que ele saiu do Guarani, porque se ele tivesse um Guarani, nem se classificava. Quem classificou ele foi o Matheus Fernandes, que foi para Ponte Preta depois. Então, falar que ele é bom treinador, que agora ele é líder do campeonato, é uma balela, né? O Tigrão tá de brincadeira, né? Boa noite para vocês. 17h23, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, boa tarde, um grande abraço a todos, sempre um abraço e um agradecimento especial para o nosso ouvinte. Vamos ao Fala Galera desta quinta-feira.
Quem você escalaria nos lugares de Carlos Eduardo e Herbert para a partida contra a Inter de Limeira? No meio campo, Natan, que é o que mais se assemelha ao futebol do Carlos Eduardo. E na frente, Everton Brito. Começaria o jogo com ele, se ele tiver saúde, né? Se ele puder, evidentemente. Você é favorável à transformação da Ponte em SAF? Depende. Nos moldes que o presidente trouxe, não com detalhes, né? Eu preciso, para dar a minha opinião, saber entender como é que vai ser esse negócio. De empréstimo, de SAF, durante quanto tempo? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Enfim, teoricamente é uma saída interessante para a Ponte, mas eu quero aguardar um pouco mais. Batista. São 17 horas e 24 minutos em Campinas. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo telefone celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos, conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Olá, equipe Band. Corre, feito um rastilho de pólvora entre a torcida ponte pretana de que um suposto investidor estaria disponibilizando valores vultuosos à Ponte Preta, seguindo as tratativas para transformar o clube em SAF. Inclusive, são citados valores. Pergunto, é fato ou boato? Vocês têm alguma informação oficial a respeito desse assunto? Wagner, do bairro Vila Régio, Campinas. Quem falou sobre isso foi o Dr. Torrano, no podcast de hoje, né, na pauta do dia. Esse é o nome do pronunciamento diário do presidente da Ponte. Ele citou lá R$1 bilhão. Daqui a pouco, no boletim da Ponte, o Pedro Piscinato vai esmiuçar um pouco mais sobre esse assunto. Tá bom, Wagner? Abraço para você, muito obrigado aí pela audiência na Vila Régio. Batista, boa tarde a todos. Breno, o que o Guarani ainda não recebeu o dinheiro liberado da Time Mania para o possível acerto dos salários atrasados? Por quê, né? Faltou aqui um porquê. Por que o Guarani ainda não recebeu? Já no boletim do Breno, falando do Guarani, ele traz mais informações e responde aí a sua pergunta, tá bom? Emerson diz aqui, clubes não têm saída. Quem não virar SAF terá que pagar tributos mais altos ano que vem. Ponte Preta, show do bilhão. Show do bilhão. É que, segundo o que disse, né, o doutor Torrano, o investidor estaria disposto a pagar R$1 bilhão pela SAF da Macaca. Olha, só para ter uma ideia, esse negócio que está acontecendo com o Vasco, com o filho do marido da Leila Pereira,
está girando em torno de 2 bilhões. E o Vasco é um time de primeira prateleira, né? Tá na Série A do Campeonato Brasileiro. Tem uma história maior do que a história da Ponte com relação à conquista de títulos. E também em número de torcedores esparramados pelo Brasil inteiro. Então, se o negócio for real de 1 bilhão, é um excelente negócio na comparação com o Vasco valendo simplesmente então tão somente o dobro do que valeria a Ponte. Boa tarde, amigos da Rádio Bandeirantes e Batistão. Pergunta pro Breno Beretta se o Neto Costa vem pro Guarani. Rick Panda Salles. Rick Panda Salles, já você vai acompanhar aqui o noticiário do Guarani com o Breno Beretta, tá bom? Boa tarde, Batista. Tô começando o meu Cooper no Taquaral, mas ligado no seu programa de esportes. Abraço, Laco. Abraço para você, Laco. Olha, eu tenho conhecimento que vários ouvintes fazem exatamente isso. Deixam para fazer a sua caminhada, a sua corrida matinal, o seu exercício diário. Transfere tudo para o período da tarde, justamente neste horário, porque aí vai fazendo o exercício e vai ouvindo aqui o nosso programa até às 19h30. Então, você está fazendo o que inúmeros ouvintes da Rádio Bandeirantes fazem. É uma atitude muito bacana, muito legal, né? Oi, tudo bem? Sou assessora de imprensa de saúde e negócios. Então não é aqui, né? Jéssica Bordim. Errou o horário. De canal. Errou o horário. Errou de horário. Então não é conosco. Diz aqui o ouvinte Poroger. Será que é isso? É Band Campinas? Sim. Pode mandar, manda. Tá tudo bem com os nossos ouvintes hoje, Batista? Desde que seja algo relacionado àquilo que nós estamos aqui dispostos a falar, né? Que é assuntos ligados ao esporte, ao futebol, aos clubes de Campinas ou de qualquer lugar do país ou seleção brasileira ou Copa do Mundo, tá bom? Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa tarde. Alô, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Pavani, aquele mesmo que já chegou a interessar o Guarani no começo da temporada, o meia Giovanni Pavani, ele estava na equipe do Remo e agora negociou com a equipe do Ceará, contrato até o final de 2027 com o Vozão. Já foi anunciado. Hernan Crespo assinou um contrato com o Atlas do México, 2 anos de contrato. E o Atlético oficializou a contratação do atacante Carlinhos, 29 anos, jogador que veio por empréstimo do Flamengo. Para fechar, o auxiliar técnico Ricardo Rezende assumiu Confiança, que está na Série C do Brasileiro, tentando fugir do rebaixamento. E ele é o novo treinador para a sequência da temporada, Batista. São 17h32, atenção! Você quer assistir de graça Ponte Preta e Goiás? Quando é que vai ser esse jogo, hein? É sábado, às 16 horas. Ih, mas sábado tem Copa. Não. Copa é só às 18. 18 tem a decisão França e Inglaterra, decisão de terceiro lugar. Dá tempo. Termina o jogo, dá uma corridinha lá, ainda pega lá um pedaço do primeiro tempo. Então, se você quer assistir de graça nas cadeiras vitalícias do majestoso Ponte Goiás, entre agora no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Lá tem um número de WhatsApp, tem também uma senha.
pegue o número de WhatsApp e a senha. Aí você vai mandar o nome completo, o seu CPF e a senha que está no canal de vídeos, para o número de WhatsApp que está lá no canal de vídeos. Neste momento está no rodapé da tela, mas durante todo o programa ficará fixado lá no chat, onde o pessoal deixa comentários. Vai ficar fixado o tempo inteiro lá no chat, né? No topo da página. Então, a qualquer instante, você pode entrar lá e pegar o número para você mandar nome, CPF, e a senha também estará lá. São 10 ingressos, não são pares, são 10 ingressos para 10 ganhadores. E os ingressos serão retirados no dia do jogo, lá mesmo, no estádio Moisés Lucarelli. Participe e boa sorte para você. São 17h34. Ponte ou Guarani hoje, hein? Guarani, Breno Beretta, diz aí, bebê. Bom, Batista, a gente tá na expectativa, é claro, a torcida do Guarani, também a imprensa, para saber das situações do João Paulo e também do Jonathan Costa. Ainda tem mais de uma semana para a gente saber se os dois terão condições de jogo ou não. Eu até solicitei para a assessoria de imprensa uma entrevista com o departamento médico do Guarani, com o Dr. Wanderson, para falar justamente a respeito dessa situação, né? De jogadores que estão no departamento médico, outros atletas também, como por exemplo o Igor Pereira. O Igor Pereira, esses dias, ele divulgou um vídeo, eu até guardei aqui na minha galeria, eu tô mandando para a produção para colocar no YouTube, quem está acompanhando pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, pelo portal Carlos Batista também, eu estou mandando aqui um vídeo do Igor Pereira fazendo o trabalho de fisioterapia, porque o Igor Pereira, ele passou por uma lesão do ligamento cruzado no começo do ano, né? Na primeira partida do Guarani no Campeonato Paulista, ele quase marcou um golaço e depois, na sequência, ele saiu mancando e ele teve que fazer a cirurgia de ligamento cruzado anterior, né? Já mandei o vídeo do Igor Pereira, quando tiver no ponto a gente vai colocar no YouTube, que ele divulgou fazendo tratamento. Pelos meus cálculos, ele deveria voltar, tá aí, ó, quem tá acompanhando o Igor Pereira fazendo um trabalho de fortalecimento no joelho, até porque ele passou por uma lesão de ligamento cruzado. Então, pelos meus cálculos, seria em setembro, a possível volta dele. Ele tá correndo na esteira também, para quem está acompanhando no YouTube, e é claro, fortalecimento, muito fortalecimento, mas eu não sei se ele vai ter condições de jogo na segunda fase da Série C do Brasileiro, porque ele ficou muito tempo afastado, né? Praticamente um ano todo sem jogar. Bom, é muito importante a palavra do departamento médico. Quanto ao João Paulo, eu acredito que ele vai voltar para o jogo da próxima, não da segunda-feira da semana que vem, da outra, do dia 27, jogo marcado contra a líder Inter de Limeira, 8 da noite no Brinco. O Jonathan Costa é o que mais preocupa, por conta das dores do joelho esquerdo. Não sei se ele terá condições de jogo, ainda não está treinando com um grupo, quem sabe na semana que vem, mas é claro que é muito importante que o departamento médico esclareça todas essas situações. Do próprio Emerson, que vem treinando, tratando durante os treinamentos e vem somente entrando no segundo tempo, porque ele ainda não está 100%. Se ele tivesse 100%, certamente seria o titular na lateral esquerda do Guarani. O Renan Castro é quem vem ocupando essa posição. E por falar em Renan Castro, ainda repercutindo o que disse o Renan Castro na saída do gramado, depois do jogo contra a equipe do Paysandu, ele falou no microfone da Sportnet, da Vox Sport, e a gente vai acompanhar o que disse o Renan Castro. No primeiro tempo a gente talvez tenha sido o melhor primeiro 45 minutos da gente no campeonato. No segundo tempo a gente cometeu alguns erros, mas é corrigir e a gente tem bastante coisa ainda para corrigir. Se eu não me engano, o segundo gol estava impedido, não estava?
muito pedido, então assim, é uma coisa que infelizmente a gente tem a cada dia convivido com isso. Lá no jogo contra o Floresta a gente tem 2 pênaltis a nosso favor que não foi. Então assim, é complicado, cara, é complicado a gente falar, até a gente como atleta falar de arbitragem, mas o que nos resta é trabalhar e isso daí a gente deixa para a diretoria. Bom, tá aí a palavra do Renan Castro, né, na saída do gramado no jogo diante do Paysandu. Ainda é cedo para projetar o time do Guarani que vai entrar em campo, mas eu vou aqui projetar, colocar as possibilidades, e se o CH quiser comentar a respeito das situações do time do Guarani, essa semana, ainda no pré-jogo, né, e muito cedo para falar, mas eu vou colocar algumas situações. Kaique França, é claro que vai no gol, e Nayan, imagino que vai ser mantido na lateral direita. Na zaga, Maurício Antônio. Aí não se sabe quem será o parceiro do Maurício Antônio. Se o Jonathan Costa tiver condições, ele volta normalmente ao titular da posição. Agora, se ele não tiver condições, eu já adianto que o Donato não vai jogar. Eu sei que o Donato vai sair do time. Quais são as outras possibilidades? O Rafael vem entrando muito mal durante todas as partidas. Inclusive, nesse último jogo, ele estava no final da partida, quando o Guarani tomou o 3º gol, ele e o Donato estavam olhando. Mas é uma possibilidade de jogar na zaga. Qual a outra possibilidade? O Nicolas, da base, que joga pelo lado esquerdo, é o especialista. É uma das possibilidades. O Matheus, da base, é bom jogador, é o capitão do time, mas joga pelo lado direito. A outra possibilidade é o Edson, que foi contratado, e uma contratação que a gente não entendeu até agora, até porque o Edson não é utilizado. Até foi dito que era uma oportunidade de mercado, mas eu não entendo uma oportunidade de mercado que não é utilizada. Se ele não tem condições de jogo, não era para ter sido contratado. Bom, são essas as possibilidades de zaga. Na lateral esquerda, se o Emerson tiver 100% até a semana que vem, eu acredito que vá o Emerson. Se não, ele fica no banco e vai o Renan Castro mais uma vez. No meio-campo, William Farias, o Carlos Eduardo está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Qual é a possibilidade? Imediato, o Isaac, que ficou no banco, vem jogando como segundo volante. Tem o Natan. Pelo que eu sei, o Natan até conversou com o técnico Hélio Cizenando, buscando saber o que ele precisa melhorar para voltar para o time do Guarani, e quem sabe ele possa aparecer como opção no banco de reservas, ou até mesmo, se treinar bem, aparecer entre os titulares, até porque no Campeonato Paulista ele foi o dono da posição. Não é possível que ele tenha desaprendido do Paulista para a Série C. Bom, Cauã Jesus eu acho que vai ser mantido, o João Paulo eu acho que volta para o time titular do Guarani. Eu acho que ele se recupera e volta contra a Inter de Limeira. Se ele não voltar, tem o Diego Torres, que não vem sendo utilizado, o próprio Isaac para armar as jogadas, o Cachoeira, que é meia. E para o ataque, o Herbert tá fora, né? O Herbert tá suspenso pelo 3º cartão amarelo. Eu tô imaginando que o técnico Hélio Cizenando possa colocar o Everton Brito, até porque ele citou que o Everton Brito não estava em condições, foi para o banco de reservas, mas acabou sentindo a parte física, muscular, e amanhã, inclusive, o Everton Brito vai ser apresentado oficialmente pela manhã no Brinco. Já já eu vou falar sobre essa situação, mas eu acho que o Everton Brito tem condições. E o Maranhão, eu não sei se continua como centroavante do Guarani, se o treinador muda, se tem a possibilidade de colocar o Luca, o Kevin, aí é com o técnico do Guarani, o Hélio Cizenando. Se você quiser comentar um pouquinho a respeito dessas possibilidades, Batista, já já eu falo sobre Everton Brito e também sobre o Matheus, que foi anunciado, né, melhor dizendo, agora há pouco. Sim, vou passar para o CH 17:43 do noticiário aí até agora passado pelo bebê. Diz aí, CH. Bom, sem muitas delongas, né? Porque não tem muito o que acrescentar e, enfim, ele precisa mexer na zaga. Se o Jonathan não for jogar, eu não escalaria o Edson.
Eu prefiro continuar com o Donato do que o Edson ali, que a gente conhece muito bem. Pode ter melhorado, como eu não assisti mais, eu fico com a impressão do presente. E o presente não recomenda. A não ser que ele coloque ali um zagueiro da base, enfim. Não acredito nessa partida pesada que o Guarani vai ter. No meio-campo, o jogador que eu não sei se tem saúde, se está pronto, tá? Mas estou falando em termos de futebol. O Natan é o que mais chega perto de característica que o Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo não joga o Natan, sem nenhum tipo de problema. O restante, e lá na frente, eu acho também que se tiver condição o Everton Brito vai jogar. E com quem ele vai jogar, Carlos Henrique? Não sei. De repente sobra pro Cachoeira, não sei. Ou joga com 3 atacantes, que também acho pouco provável. Joga Everton Brito de um lado, Cachoeira do outro e o Maranhão centralizado. Vamos aguardar. Tem muito que correr, não. O elenco é curto, a reação tem que acontecer imediatamente. O Guarani não pode mais adiar, tem que quebrar essa sequência efetiva de resultados negativos, não é? Porque melhora tudo. Melhora tudo. E para aqueles mais críticos, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho aqui nenhuma pretensão de fazer palestra para ninguém. Mas um treinador de futebol, seja ele qual for, e eu não estou defendendo o Hélio Cizenando, não tem um controle remoto nas mãos como se fosse mudar um canal de televisão. Não é assim o futebol. O jogador ganha o seu espaço com o treinador no dia a dia, nos treinamentos, no comportamento, na disciplina tática, e cada treinador tem o seu conceito. Você pode concordar ou discordar, mas todos têm o seu conceito, a verdade do futebol para eles. Eu discordo de muita coisa do Hélio Cizenando, mas diante do conceito que ele tem coerência no trabalho. Não está funcionando, verdade. Tem que parar de insistir com o Maranhão, Tem que achar um parceiro para o Maurício Antônio de qualquer maneira, do lado esquerdo. Tem. E tem que fazer esse meio campo jogar. Tantas coisas assim, fica até fácil, né? Mas são os problemas que o Guarani tem hoje, né? Para chegar na próxima fase redondo. Espero que consiga chegar. Mas eu disse isso na hora do almoço, eu vou falar de novo aqui. Eu não acho correto, na minha modesta opinião, depositar um caminhão de areia nas costas do Donato. Tudo bem, se ele está fora dos planos, é problema do Guarani. Como o Guarani se desfez do Parede, do Mirandinha, do Dentinho, provavelmente do Diego Torres, tá tudo certo. Precisamos equacionar, beleza pura. Só que nesta fase, do tamanho que o Guarani vai acontecer cobrança. Não tem jeito. Então, as pessoas, o técnico, a diretoria, eles são responsáveis pelas suas escolhas. E se não escolher daqui para frente bem, com coerência, pode ter problema, né? Então vamos aguardar. Eu tenho esperança, pelo que eu já assisti desse time do Hélio, que contra a Inter de Limeira, apesar do performance de mais de 70% nessa competição da Inter de Limeira em jogos fora de casa, eu não acredito em sucesso, e se eu tivesse que dar hoje um palpite, eu daria a vitória do Guarani, Batista. Seguindo o bebê. Bom, Batista, falando a respeito de reforços, né? O Matheus Guilherme, que eu já tinha adiantado aqui na Rádio Bandeirantes, que já estava treinando com o grupo. Quem tá vendo no YouTube, tá aí o banner, a foto dele anunciado agora à tarde, né? Como novo reforço do Guarani. O Guarani anuncia a contratação do atacante Matheus Guilherme. O atleta já está integrado ao elenco e chega ao Bugre por empréstimo em contrato vigente até o final da Série C. Empréstimo do Capivariano, né? 26 anos, tem passagens pelas categorias de base do Guarani, como eu já tinha comentado, né? Além de ter atuado profissionalmente por equipes como Maringá, Atlético e Capivariano, onde esteve na campanha do Campeonato Paulista 2026. Amanhã pela manhã ele vai ser apresentado oficialmente. Junto com ele, Everton Brito também será apresentado oficialmente. Ou seja,
tanto no nossa área, a partir das 11h30 da manhã, que o CH apresenta, quanto aqui no Esporte em Debate, a partir das 5 da tarde amanhã, e também na tela da Band, no meio-dia, os donos da bola, a gente vai repercutir a apresentação desses dois jogadores. O Matheus, pelo que eu sei, é uma aposta. É um jogador que tem um salário baixo, é um jogador que o técnico Hélio Cizenando conhece bem e aposta nele até para suprir as necessidades de ataque do Guarani. E o Everton Brito a gente conhece bem. Eu até falava anteriormente que, para mim, como segundo atacante o ano passado na Ponte, na campanha da Série C, ele era o melhor. Se ele repetir esse mesmo futebol no Guarani, vai ter a posição de titular e vai ajudar bastante o time do Guarani. É isso que a gente espera. Mais reforços ainda não tem nenhum nome perto. Por quê? Porque o Guarani está passando por um problema financeiro, todo mundo sabe. O Guarani deve metade do mês de maio, metade do mês de junho, no dia 20 agora vai completar o mês de junho inteiro, vai dever um mês e meio inteiro, e é claro que vai ter que esperar passar as eleições. Quando serão as eleições? No dia 26, não neste domingo, no outro. Eleições no Guarani. Depois das eleições, eu tenho certeza que as assembleias serão marcadas para os sócios aprovarem a SAF e também a venda para o Roberto Graziano. Enquanto isso não acontecer, o Graziano não vai colocar dinheiro e o Guarani vai continuar sofrendo, infelizmente, com essa situação. E a gente espera que passe o mais rápido possível para aí sim o Guarani se tornar SAF ainda no meio da Série C e não sofrer mais com problemas financeiros, Batista. Quero ouvir o Tigrão também, mas antes aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço campeão, apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do Ponto 10. Vou repetir, caso você não tenha ouvido aí direito. Pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita napolitana, frango, presunto e milho. Peça a sua, faça a festa onde você quiser. Mas, se preferir, fique na comodidade do salão climatizado do Ponto 10. Lá você poderá consumir o rodízio de pizza, somente R$ 59,90. Chopp Brahma, R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa, 600 ml, a partir de R$ 10. Beba com moderação. Chega mais que o Ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Anote aí o endereço. Rua Boa Ventura do Amaral 788, bem na esquina com a Cônigo Cipião, região central de Campinas, nas noites de terça a sábado. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Bandeirantes. 17h52, chegando o Tigrão para comentar o Guarani. Diz aí, Tigrão. São dois jogadores muito importantes, né, Batista? Tanto o Jonathan Costa quanto o João Paulo. E o departamento médico está trabalhando forte aí. Eu acho que as chances são boas. O Breno já dizia isso, até porque o jogo vai acontecer somente lá na frente, daqui a 11 dias. Hoje é 16, esse jogo só vai acontecer no dia 27 de julho. Então, a minha expectativa é de que os dois joguem, e ele jogando muda, inclusive, talvez essa própria configuração aí do meio de campo do Guarani, da qual a gente falava dentro do Fala Galera. E aí essa suspensão do Carlos Eduardo, o natural seria o Isaac, voltando o João Paulo, deveria ser montado esse meio campo aí com o João Paulo de segundo volante, o William Farias de primeiro volante e com o João Paulo fazendo a transição meio campo-ataque. Mas aí fica três, teria que ter três atacantes. Aí não tem o Ebert. Aí você pode colocar o Cauã Jesus, por exemplo, tendo o João Paulo,
e fazer um quadrado com derivações de um 4-4-2 para um 4-3-3, quando um deles avançar mais. Casos do próprio Isaac, casos do próprio João Paulo e principalmente do Cauã Jesus, que preenche bem aquela segunda linha ofensiva ali pelo lado direito, ele que é canhoto. Então, eu acho que existe aí muita indefinição, falta muito tempo para o jogo, como eu acabei de dizer, 11 dias, né? Muita coisa, é muito tempo, e em cima disso, evidentemente, que a gente tem que esperar um pouco mais para saber da condição daqueles que estão suspensos. Não, estes estão oficialmente fora do time. Agora, aí os dois que estão em fase de recuperação, João Paulo, e também o João Paulo é um problema muscular, e também o zagueiro, né, que tem toda essa importância no time. Aí quando ele joga, o time sofre menos gols e normalmente vai bem, que é o Jonathan Costa. Aliás, a dupla, ele e o Maurício Antônio, dão a liga. Quando sai um dos dois, especialmente esse que está fora, que é o Jonathan Costa, a coisa piora um pouco mais. Então é meio que prematuro aí para a gente imaginar aquilo que pode acontecer, mas não deve fugir muito disso que a gente está imaginando aqui. E quanto aos empréstimos do Vinícius Iuji, né, e também do Ryuta Takahashi, eu acho que são jogadores que no momento não têm espaço no Guarani. E aí o empréstimo pode fazer bem, pode amadurecer. Eu gosto muito desse Iuji, hein? Eu acho que é um volante, já jogou de lateral esquerdo, inclusive no time de profissionais, mas ele é um volante canhoto interessante. E o Takahashi é aquela história, né? É aquele ídolo que brilha mais na ausência do que na presença. Toda hora tem alguém perguntando do Ryuta Takahashi. Mas parece que pelo menos com a atual comissão técnica ele não terá espaço. Então diz o bom senso que o melhor a ser feito, sem dúvida nenhuma, é reemprestar o jogador, e o mesmo se aplica ao Iuji, que eu acho que é um jogador de futuro, é patrimônio do clube e de repente, claro, que pode aí voltar com um pouco mais de rodagem e ainda ser muito bem aproveitado no time de profissionais do Guarani. Batista, boa noite. Por gentileza, pergunta para o Breno se tá de pé a eleição lá no Guarani. Tem que sair urgentemente essa eleição. A SAF tem que vir de foguete para acabar toda essa vergonha que nós estamos passando. Fernando Vila Padre Anchieta aproveita e também responda aos outros ouvintes aí que fizeram perguntas indagando você, hein, bebê? Bom, Batista, tá de pé sim. As eleições estão marcadas para o dia 26, não esse domingo, o outro, durante o dia inteiro, vai ser como foi em dezembro. E daí, é claro, a chapa escolhida vai ser ou a do Felipe Roselli ou a do Rômulo. E os dois, inclusive, semana que vem nos concederão entrevistas para falar a respeito das eleições marcadas, então, para o dia 26 de julho. Somente depois disso é que a gente vai saber, e a gente fica na expectativa se eles já vão marcar imediatamente as assembleias, né? Independente de quem vença, o Guarani tem que se tornar SAF. Senão, o Guarani terá problemas semelhantes aos problemas da Ponte Preta. O Carlos Eduardo Batistella perguntou sobre o dinheiro da Time Mania. Por que o Guarani ainda não recebeu? Bom, é o seguinte, Batista, pelo que eu soube, né, tinha uma juíza de folga, algo do tipo, e esse dinheiro estava sendo colocado em uma outra conta do Guarani, na conta de recuperação judicial. E no caso, o Guarani precisa da liberação desse dinheiro. Pelo que eu sei, é um pouco demorado na justiça. Além desses quase R$1 milhão, tem mais cerca de R$600 mil para serem liberados também. Mas isso deve acontecer nos próximos dias. Tinha mais um, né? Que eu não estou achando agora. Se ele puder mandar de novo. Mas tinha mais uma pergunta aqui pro Breno.
O número é muito grande de mensagens, né? Vai ser difícil achar agora, mas enfim, já eu acho ele, manda de novo e aí eu coloco no ar. Ah, achei. Rick Panda Salles. Ele pergunta, ele diz, pergunta pro Breno Beretta se o Neto Costa vem para o Guarani. Difícil, Batista. O Guarani até tem um interesse, como disse o Frontini no dia que ele esteve na tela da Band. Por quê que é um pouco difícil? Pelo que eu soube, para a pessoa que eu perguntei. Pela questão financeira. Porque o Guarani está enxugando folha e ele também, é claro, tem outras propostas. Ele sabe com relação aos salários no Guarani. Outros jogadores que estão sendo procurados ficam sabendo que o Guarani está atrasando o salário. Isso é uma coisa que pesa. Não é impossível o Neto Costa vir, mas é um pouco difícil. E eu sei que é um pedido do Hélio Cizenando também. Foi o Hélio Cizenando quem trouxe o Neto Costa do Nordeste para cá, trabalhou com ele no Capivariano, gosta dele, é um centroavante canhoto, mas ainda não está confirmado se vem. Por enquanto não tem nada certo com ele. 17h59, intervalo, voltamos já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Em dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa do Mundo. Está definida a grande decisão da competição. A decisão esta que ocorrerá no próximo domingo entre Argentina e Espanha, 4 da tarde no horário de Brasília. Um dia antes, no sábado, às 18 horas, tem a disputa do terceiro lugar entre França e a seleção da Inglaterra. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. Início da 18ª rodada, penúltima rodada deste primeiro turno. Jogo que ocorre no Rei Pelé, 8 da noite. Tem CRB e Náutico. A rodada prossegue amanhã com América Mineiro e Ceará, São Bernardo e Avaí, Juventude e Cuiabá, além de Fortaleza e Novo Horizontino, Londrina e Botafogo. A Ponte Preta entra em campo no sábado, encarando Goiás, 4 da tarde, no estádio Moisés Lucarelli. Hoje tem a volta do Campeonato Brasileiro da Série A. 2 jogos serão realizados. 7h30 da noite tem Botafogo e Santos. No mesmo horário, Vitória e Vasco. Amanhã, 7h30, Bahia e Chapecoense. Esse jogo é válido
pela 4ª rodada na competição. Amanhã também, às 8 da noite, tem Fluminense e Bragantino, além de Mirassol e Grêmio. Destacando que a rodada prossegue na terça, na quarta-feira e será encerrada apenas na próxima quinta-feira. É a Série A de volta depois, ainda nem terminou, né? Mas na fase final aí da Copa do Mundo, a Série A está de volta. Aqui na Rádio Bandeirantes, informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK-1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h04 hoje até 19h30. Atenção, informe publicitário KTO. Quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você também tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes! 18h05, ouvinte no ar. Boa tarde, Batista. Boa tarde, pessoal da Band. Ô Breno, eu queria perguntar para você, eu estava ouvindo hoje pela manhã, por que não coloca fulano, não coloca ciclano, o jogador que o Edson que foi contratado? Aí o pessoal falou assim, porque ele não tem confiança. Eu pergunto, esses jogadores que foi contratado, esse zagueiro Edson e Nayan, esses jogadores não foi contratado pelo Frontini? Por que o treinador então não tem confiança? Isso é falta de convicção do treinador e do coordenador de futebol, tá? É falta de experiência, né? Como é que um treinador não tem confiança num jogador? Estranho pra caramba. Outra coisa que eu queria perguntar para você, eu vi nas redes sociais logo pela manhã, a Green Care falando do gramado, né? Que eles estavam fazendo retoque no gramado, aquela coisa toda. Aí teve uma explicação técnica, aquela coisa toda. Eu pergunto, se o Zenando ele está fazendo treinamento no gramado oficial? Não tem o CT? Todo treinador faz treinamento lá no CT, por que ele fica fazendo treinamento no gramado oficial? E o Sub-20 fica jogando no gramado oficial também. O Sub-20 tem que jogar lá no CT, entendeu? Lá em Paulínia, né? Fica acabando com o gramado tá horrível, tá? O gramado do Guarani tá um verdadeiro buraco, raspadão. Espero que a Green Care resolva. Abraço, Breno. Vai lá, Breno. Um abraço para o ouvinte também. Com relação ao gramado, eu acho que ficou muito desgastado por conta de chuvas, jogar na chuva, e também tem essa época do ano, agora a gente está no inverno, existia a possibilidade, precisa dar um retoque com relação à grama de inverno, precisa colocar a grama de inverno ou não, pelo que eu sei não foi colocada, e pelo que eu sei o Guarani tirou alguns pedaços, recolocou, e por conta disso, de ter recolocado e de estar utilizando de vez em quando o gramado para jogos como o ouvinte citou do Sub-20, teve o Ladies Cup também, futebol feminino, o gramado ainda não ficou 100%, mas eu creio que para o jogo contra a Inter de Limeira, com os cortes, passando o rolo
e também molhando bastante, como eles estão fazendo, o gramado já vai estar bem melhor, já vai estar quase que 100%. E com relação a treinamentos, o Hélio vem mandando no máximo o último treinamento antes do jogo do Brinco. Nos demais, ele vem mandando a semana toda no CT do Guarani. Agora, com relação à contratação e principalmente do Edson, a gente questiona desde quando o Edson foi contratado. E para piorar essa situação, né? Ele foi contratado e não é utilizado. Ele entrou somente no decorrer de um jogo, ou seja, não faz sentido algum essa contratação do Edson, e foi contratação com o Hélio comandando e com o Frontini. Foi o Frontini que contratou. Assim como também não fez nenhum sentido a renovação do Ralf. Ficou um tempão aí, né, sem ser aproveitado, e aí colocou o Ralf numa fogueira, num jogo que não era para ele devido à intensidade da partida diante do Paysandu. Tem mais uma aqui, ó, do Lúcio Flávio. E o dinheiro do Richard Rios acabou. Lúcio Vila Padre Anchieta. Acabou. A gente sabe que foi muito importante, né? Porque o Guarani fez aplicações, vem utilizando para pagar os salários, mas agora acabou. E a gente já imaginava que no meio do ano acabaria, Batista. Infelizmente, até por isso que eles estão enxugando a folha salarial, que estava na casa dos 2 milhões, mas acabou. Agora só resta aguardar o dinheiro do Graziano. É, porque tinha feito um planejamento, provavelmente, né, o Guarani, de o dinheiro dar até a entrada da SAF. Como teve problema na eleição, a eleição passou para mais tarde, né? Será neste mês. Qual é o dia da eleição? Dia 26, não dia nesse 26. Domingo, no outro. Aí, durante a semana, né, o pessoal tá até brincando nas redes sociais, falando, ó, dia 27 já tem que marcar as assembleias, né? Dia 27 é dia do jogo contra a Inter de Limeira, inclusive. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa, que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. Tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal. Tem combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E atenção, quem está acompanhando a transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma imagem da Aroma das Ervas e também está vendo um QR Code. Encoste a câmera do seu celular, vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. Principalmente você que não é da região de Campinas e não pode usufruir dos temperos da Aroma das Ervas porque não tem para vender aí na sua localidade. Agora é possível. Através da internet você pode comprar. É só encostar a câmera do seu celular no QR Code e aí vai direto para a loja lá da Amazon. E aí lá você pode se utilizar da loja da Aroma das Ervas e pagar com seu cartão de crédito.
Ah, e não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Sensacional! É da família Sato. Sato pai e o Sato filho. O Antônio Sato é o pai e o Glauco Sato é o filho. Família Sato que comanda. Aroma das ervas. Bandeirantes. 18h13, chegando com informações da Ponte Preta. Pedro Piscinato, diz aí, Pedrão. Batistão, após uma semana aí sem o programa Pauta do Dia, feito pelo presidente doutor Luiz Antônio Alves Torrano, o programa voltou. Hoje pela manhã foi publicado aí mais um episódio no canal da Ponte Preta no YouTube, no canal da Ponte TV, e nesse programa de hoje, após uma semana, é claro, gerou muito debate nas redes sociais se o presidente não estava falando por conta da declaração do Elvis, que aconteceu na última quarta-feira. Hoje completaria exatamente uma semana sem o programa. E nesse episódio de quinta-feira, dia 16 de julho de 2026, o presidente da Ponte Preta falou sobre as declarações do Elvis, disse que achou as falas do jogador exageradas, afirmou que o jogador sabia da situação do clube e mesmo assim optou por ficar na Ponte Preta. Falou que no momento do rebaixamento a diretoria não foi expor as situações, não apontou o dedo para nenhum jogador e resolveu as coisas internamente. Mas, claro, presidente muito, como eu posso dizer, um cara experiente, sabe gerir as coisas. E é claro que falou também sobre SAF. Diz que após a primeira votação aprovada pelo Conselho Deliberativo lá no dia 17 de junho, pouco mais de um mês, quase um mês atrás, e ele diz que após essa primeira votação, 2 empresas se demonstraram interessadas em comprar a SAF do clube. Disse que a primeira oferta, a primeira sinalização da empresa, de uma empresa, não foi tão boa, ofereceram um valor que não é o valor que eles entendem que a Ponte Preta vale, e uma segunda empresa que já agradou aí a proposta feita, disse que essa segunda empresa vai fazer um aporte imediato de cerca de R$1 milhão para a quitação das dívidas do Transferban e pagamento também de pelo menos uma folha salarial. Além disso, essa empresa também garantiu investimento no futebol da Ponte Preta, na revitalização do Majestoso e também na conclusão das obras do CT do Jardim Olina. Mas agora vamos ouvir na íntegra tudo o que disse o presidente da Ponte Preta, doutor Luiz Antônio Alves Torrano, nesta quinta-feira. Bom dia a todas e a todos pontepretanos. Primeiro, depois de muito refletir sobre as manifestações do nosso jogador Elvis, dias atrás, depois do último jogo, venho aqui fazer as minhas considerações a respeito do que foi dito. Eu bem sei que nenhum trabalhador fica satisfeito quando seus vencimentos passam por situações de atraso. Entendo que alguns momentos como este, muitas coisas são ditas no calor da emoção e exatamente por isso acabam rompendo os limites do respeito. Entendo que houve exagero, um certo exagero, por parte do atleta e uma profunda falta de consideração para com a instituição Ponte Preta, que todos sabemos passa por uma de suas mais sérias crises financeiras. O próprio jogador sabia disso, hein? Ele bem sabia quando decidiu continuar no clube. Faço questão de destacar ainda que, quando o nosso time foi rebaixado, ninguém da diretoria buscou responsabilizar este ou aquele jogador pelo desempenho abaixo do esperado dentro do campo. Tudo sempre foi tratado internamente e com o devido respeito que cada um merece, seja pela sua condição de atleta, seja pela sua condição de dirigente. Dito isso, agora, mudando de assunto, quero falar para vocês sobre uma notícia bastante positiva para a nossa instituição. Recebi, nos últimos dias, 2 propostas para investimentos na Ponte Preta. Uma, ainda embrionária,
chegou com valores bem abaixo de nossas necessidades e objetivos. A segunda, que só foi confirmada na última sexta-feira, veio com maior possibilidade de atender os anseios da nossa instituição Ponte Preta. Bem diferente da primeira, esta chegou com uma situação bem mais concreta e clara. Os primeiros contatos surgiram há cerca de 20 dias, pouco depois da última reunião do Conselho Deliberativo, aquela do dia 17 de junho, na qual foi aprovada, por ampla maioria, a autorização de se constituir uma sociedade anônima de futebol, a chamada SAF, aqui na Ponte Preta. Esta proposta da última sexta-feira, aqui me entusiasmou bastante pelos valores do investimento que irão ser feitos e também porque se comprometeram a fazer um aporte financeiro inicial, que será suficiente, o bastante, para pagarmos o transferban e também colocar salários de atletas, comissão, técnica, funcionários, tudo em dia. Tão logo houve essa conversa, vinha a público sinalizar que estava autorizando a contratação de novos jogadores para o retorno do brasileiro, porque passamos a ter a garantia do pagamento do transferban e a liberação, em consequência, para que os nossos atletas pudessem ser inscritos. Podem me perguntar, então, se nós estamos passando por cima do Conselho Deliberativo ou dos órgãos estatutários, mas eu garanto que não. Veja, se por algum acaso não houver aprovação da criação da SAF em Assembleia Geral de Conselheiros e Associados, este investimento inicial será transformado em empréstimo para a Ponte Preta pagá-lo em 24 vezes e ainda com um certo tempo de carência. Assim, esta antecipação se transformaria em empréstimo sem maiores complicações. No total, esta proposta de SAF prevê por volta um pouco mais de R$1 bilhão, que será suficiente para quitar todos os nossos passivos, que são as contas atrasadas, tanto na esfera civil, trabalhista, esportiva, tributária, além de também poder negociar com o nosso maior credor, que já até penhorou o nosso estádio. E ainda, há a previsão de uma revitalização geral do estádio Moisés Lucarelli e a conclusão das obras do nosso centro de treinamento, lá no Jardim Olinda. Mas, antes de comemorar e falar que todos os problemas da Ponte Preta acabaram, minha função é cercar nossa instituição de todas as garantias. Vamos iniciar todos os trâmites legais junto ao nosso departamento jurídico, sob o comando do Dr. José Henrique Spesse. E, se for necessário, faremos até a contratação de um escritório especializado para nos auxiliar nesse processo. A expectativa é de que todos os pormenores estejam resolvidos, acredito eu, no prazo de 30 a 60 dias. Na sequência, o que acontecerá? Haverá uma Assembleia Geral de Associados e Conselheiros para aprovação final da proposta. Após esse procedimento da Assembleia Geral, e já com o devido amparo jurídico, encaminharia a proposta da SAF para a mesa diretora do Conselho Deliberativo, bem como para a avaliação do Conselho Fiscal, que tomarão todas as providências que o nosso estatuto exige. De antemão, posso, desde logo, deixar claro que nenhum corretor de valores, nenhum escritório de advocacia, nenhum agente esportivo participou das negociações entre a empresa e a Ponte Preta. Assim, caso se concretize este acordo, a Ponte não terá que pagar nada para intermediários ou terceiros. Ressalto que essas duas citadas propostas não surgiram do dia para a noite. São conversas de tempos atrás, mas somente ganharam força depois do quê? Depois que o nosso Conselho Deliberativo confirmou o interesse de abrir a Ponte Preta para a constituição de uma SAF. Na proposta concreta, há a transferência dos departamentos de futebol profissional e amador para a SAF,
mas não prevê alienação ou transferência de qualquer patrimônio imobiliário da Associação Atlética Ponte Preta, seja ele o Estádio Moisés Lucarelli, seja a nossa sede social no Jardim das Paineiras. Vale lembrar que somente com o investimento desse vulto, a Ponte Preta poderá retornar seus projetos de reconstrução e crescimento, que deixaram de existir nos últimos 25 anos, o que fez com que clubes de menor expressão nos ultrapassassem em estrutura e resultado. Ainda, ouço pessoas que não são pontepretanos dizerem que existem empresários que não ajudam a Ponte Preta porque eu e o Marco Eberlin estamos aqui. Mas a verdade é que não são 10 ou 20 milhões que vão resolver a situação atual do clube. A situação era muito mais difícil. Deixo por hora de falar o nome dessa segunda empresa, da empresa da segunda proposta, por questões de confidencialidade, por questões de uma cláusula que exige sigilo absoluto. Mas, oportunamente, todos saberão, inclusive os conselheiros e sócios. Um outro assunto. Quando eu assumi em janeiro deste ano a presidência, fiz 2 promessas iniciais. A primeira era reduzir os custos operacionais em 30%. E hoje posso afirmar que esse objetivo já foi atingido. A segunda era realizar uma auditoria interna para verificar todos os débitos e dívidas. Informo que nesta quarta-feira, dia 15, ontem, este trabalho foi concluído com êxito e foi realizado por uma empresa de nível internacional. Ainda, o resultado deste trabalho será apresentado aos conselheiros na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Aí todos poderão saber os valores de cada dívida e quem fez essa dívida ou essas dívidas. Posso dizer que o total do endividamento da Ponte Preta gira em torno de 300 milhões de reais. E hoje, o déficit mensal da Ponte Preta gira em torno de 3 milhões. Digo isso para que o torcedor possa entender o tamanho da tarefa da minha diretoria. É fácil tirar pedras, mas venho aqui para dizer que essas pessoas que fazem reuniões em clubes, em esquinas, em outros lugares, com o intuito de criar tumulto, estão apenas atrapalhando a construção de parcerias. Esses anti-pontepretanos podem estar atrapalhando a evolução da nossa agremiação, da nossa querida Ponte Preta. Para finalizar, quero dizer que vim para a Ponte Preta sabendo que a minha missão seria uma das mais difíceis da história do clube. Abdiquei da minha aposentadoria porque um grupo de 400 conselheiros me concedeu a missão de encontrar uma solução para o nosso clube. E acredito que agora estamos no caminho certo, no caminho que vai dar certo. E com isso, eu deixo meu afetuoso abraço a todos. Tá aí as palavras do doutor Luiz Antônio Alves Torrano no programa Pauta do Dia desta quinta-feira, dia 16 de julho de 2026. E uma informação que o Breno Beretta trouxe dentro do programa Os Donos da Bola, que vai ao ar de segunda a sexta na tela da Band, é que essa empresa aí, que está muito próxima de assumir a SAF da Ponte Preta, que vai fazer um aporte inicial, essa empresa é a Quadra Capital. A Quadra Capital é uma gestora de recursos que conta com 44 fundos de investimento, e vale lembrar que no final do ano passado, isso daí se tornou público, a Quadra Capital apresentou um projeto de revitalização do Majestoso. A gente até trouxe aqui fotos na época, a gente conversou com o presidente da época, o Marco Antônio Eberlin, uma reforma que ampliaria aí a capacidade do estádio Moisés Lucarelli, e vale ressaltar que o presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, confirmou que essa empresa, provavelmente a Quadra Capital, vai fazer um aporte inicial para quitar as dívidas do Transferban, para quitar os salários atrasados com o elenco da Ponte Preta. É claro, já pensando em uma futura parceria na compra por parte da Quadra Capital da SAF da Ponte Preta, mas o presidente deixou claro também que caso por algum motivo isso não se concretize, a venda da SAF
para essa empresa não se concretize, esse valor inicial, esse aporte inicial fornecido pela empresa se tornaria um empréstimo aí que a Ponte Preta pagaria em 24 vezes esse valor. Batista, vocês querem comentar a respeito dessa movimentação da Ponte Preta fora de campo? E depois eu posso voltar com mais informações sobre o time da Macaca que volta a campo no sábado para encarar o Goiás. Sim, mas antes eu quero falar do Iga Atacado. Tudo para abastecer a sua casa ou seu negócio pelo melhor preço. Tudo em alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Aproveite! Produtos no atacado e no varejo. Grande variedade e qualidade a preços imperdíveis. Refrigerante Guaraná Antártica, 2 garrafas de 1 litro cada, R$ 7,19. Água de coco quadrado tradicional, 1 litro, R$ 5,98. Iogurte Vigor, 1,1 kg e 1 kg 150, R$ 13,69 cada. Leite fermentado Chamito, 450 gramas, R$ 6,39. Essas ofertas e muitas outras são válidas até segunda-feira, dia 20 de julho. Cartão de crédito, de débito ou vale alimentação e também sistemas digitais. Valem para pagar as suas compras e são muitas as bandeiras aceitas. Acesse iga.com.br e saiba mais. Iga Atacado, lojas em Campinas, na região dos Amarais, região do Satélite Íris e em Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Olá, CH, aí tá o noticiário da Ponte e também as falas do presidente Torrano para você comentar às 18h30. Batista, essa parte inicial que ele fala do Elvis, ele foi muito infeliz, não é? Ele tem lá os motivos dele, ficou chateado, aquela coisa toda, mas o Elvis só falou a verdade. Aliás, ele está cansado dessa situação. Ele e outros tantos jogadores que, inclusive, já foram embora. Então, quando você deve salário a um funcionário, você não tem razão nunca. Nunca. Desculpa, mas nunca. E aí eu vou fazer de novo a mesma pergunta que fiz na sexta, fiz segunda, fiz terça e fiz quarta. Pedrinho, você está me ouvindo aí, né? Tô te ouvindo, CH. O Elvis está treinando normalmente? Treinando normalmente. Porque o presidente disse claramente que ele desrespeitou a diretoria e a instituição. Então, se ele acha isso, que eu não sei o que ele acerta com o Elvis, qual o relacionamento, o Elvis disse que ele nunca conversou com o presidente. Então, vai continuar o Elvis do clube? Eu não estou querendo mandar o Elvis embora, não. Pelo amor de Deus, filho, deixa ele aí. Deixa ele aí, porque o que tá ruim vai ficar pior. Mas aí virou casa casa sem ordem, sem organização. Aliás, isso já é de praxe da Ponte, infelizmente, pela situação financeira. Então, esse ponto aí eu queria colocar, porque o Elvis, o que ele disse é que todo ponte pretano gostaria de dizer, e todos os jogadores que aqui estão, ou que já foram embora, gostariam de falar. E ele foi muito enfático, me lembro muito bem. Ele não teve, não atenção, mas ele não teve a conversa com o presidente da Ponte. Ou se teve, como foram nos outros dias de podcast do presidente, dizendo nada com nada, né? Só com narrativas, essa coisa toda, promessas, não é? Nada de concreto. Quem está precisando receber fica revoltado. Então, que a vida siga em frente. Que a vida siga em frente. Sobre essa possibilidade de SAF, depende. Depende de uma série de fatores. 1 bilhão, legal. Quantos anos? Qual é a contrapartida?
Não, mas não vai envolver o Moisés Lucarelli, nem o CT, nem o Paineiras, não vai envolver patrimônio do clube. Tá bom. A troco de que essa empresa vai adiantar o valor que a Ponte precisa para colocar a casa em ordem? De que maneira? 24 pagamentos, sem juros. Então, assim, essa solução é a única que existe nesse momento. Legal. Mas tomara que não vire um problema maior na sequência, né? Que com certeza essa empresa não vai colocar dinheiro na Ponte sem garantia. Alguma garantia vai ser dada para ela, caso não vire SAF. Adiantar o dinheiro, passa pelo conselho, aprova ou não, e depois ou vira dona do clube, ou vai querer receber o dinheiro que acabou aportando. Então eu conheço bem essa situação de SAF, eu tenho alertado todas as vezes que eu conheço, que eu tenho oportunidade, e digo o seguinte: depende do modelo de negócio. Então, qual é a contrapartida? Se o time ficar na Série B, a obrigação também é manter na mesma divisão? Ou se cair na Série C, não tem nenhuma obrigação de montar time para subir? Porque a torcida, quando você vira SAF, tem que entender uma coisa. Às vezes, ou na maioria das vezes, a parte financeira, que é o lucro de quem está investindo, não combina com a parte esportiva. Vou explicar. Às vezes, eu não sei esse modelo de negócio, tá, gente? É melhor você investir na base para vender jogador, para a lucratividade ser maior, do que ficar montando time para poder levar a Ponte Preta de divisão. Então, tudo isso tem que ficar claro. Claro ali na minuta, no contrato, no que vai ser colocado. Porque tem que ter direitos e deveres. Tem que ter. Você está vendendo o clube. E uma vez vendendo, virando SAF, o torcedor da Ponte fica com pouquíssima voz. Pouquíssima. Você está comprando o negócio. Né? Se o time vai mal ou bem dentro do campo, isso é problema de quem está mandando. Ah, mas é improvável. Também acho. Ninguém vai comprar para deixar o time na Série D do Campeonato Brasileiro. Não vai fazer isso. Mas é bom tomar cuidado e tomar as medidas cabíveis para que não tenha surpresa lá na frente. Espero que chegue o dinheiro, que essas coisas não sejam um discurso, não é? Transferbana, já vamos saber já se o dinheiro entrou ou não, né? Então, e não adianta só o Transferban, mas o presidente colocou aí para acertar os salários dos jogadores e funcionários. Isso é uma ótima notícia, na teoria. Vamos ver na prática. São 18 horas e 36 minutos em Campinas. E o ouvinte está dizendo aqui, ó, o Santino Martins dos Campos Elíseos. Boa noite, Batista. Ronaldo comprou o Cruzeiro por 600 milhões de reais. Time da capital. A Ponte é mais valorizada? Ou eu estou errado? Você está errado, Santino. Porque o Cruzeiro devia 1 bilhão e 200 milhões quando foi vendido para o... Ronaldo. Ronaldo depois vendeu, né, para o dono lá do supermercado, Pedrinho. Mas o Ronaldo, Batista, Ronaldo não pagou uma conta sequer atrasada. Ele pagou os 600 milhões e revendeu, tendo lucratividade. O CH, ele assumiu a dívida. Pode mas ser não que pagou. Não pagou. Mas não pagou nada. Continua com o Cruzeiro e ele teria que pagar. A dívida entrou no negócio da SAF do Cruzeiro, 1 bilhão e 200 milhões. E 600 milhões destinados ao clube, que continuou existindo, né? Existe até hoje. Porque como é que funciona a SAF? A lei permite a venda só de 90% das ações. O clube continua existindo e continua com 10%. Eu não sei como é que será o negócio feito da Ponte, mas nessa colocação do Santino, nosso ouvinte, o Cruzeiro, então, foi comprado por quase 2 bilhões de reais, que é o que está sendo vendido o Vasco para o enteado da Leila Pereira, que é presidente
do Palmeiras. Então, eu disse hoje nos Donos da Bola, e até no começo do programa falei sobre isso também, que se a Ponte for vendida por R$1 bilhão, é um excelente negócio. Porque na comparação com o Vasco e na comparação com o Cruzeiro, esses dois times são times de primeira prateleira e valem muito mais. E aqui na comparação foram vendidos aí, né, pelo dobro ou quase o dobro daquilo que estaria sendo vendido à Ponte. E a informação, né, extraoficial, porque o presidente não divulgou nem o grupo e nem a fragmentação de valores. Só disse que o valor é de R$1 bilhão. Mas nos bastidores, né, tem a informação de que o valor seria fragmentado na seguinte ordem: 300 milhões para pagar dívidas, 400 milhões para reformar o estádio Moisés Lucarelli, transformando numa arena multiuso, e 300 milhões para aplicar no futebol durante 10 anos. Daria 30 milhões por ano para aplicar exclusivamente no futebol. Esse seria o compromisso. Eu estou lendo aqui uma matéria no portal Terra sobre a Quadra Capital. Quem é a Quadra Capital? Uma gestora de recursos independente fundada em 2016 em São Paulo por Newton Calisto, ex-Credit Suisse. Em seu site, a empresa diz gerir mais de 35 fundos de investimento com mandatos amplos e visam a alocação em operações transformacionais e de longo prazo. O foco são ativos de risco jurídico, como direito creditório e precatório, além de operações estruturais e o investimento direto em participações societárias. Nas redes sociais, a Quadra se define como uma casa de soluções financeiras, com disponibilidade de capital flexível e capacidade criativa para construir soluções criativas para os clientes. Isso é o que diz essa matéria. Deixa eu ver de quando é essa matéria. Essa matéria é do dia 21 de abril de 2026, portanto uma matéria bem recente. E aqui fala que em março de 2022, a Quadra Capital arrematou por 106 milhões a companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa, posteriormente rebatizada como Vportes, no primeiro leilão de desestatização de autoridade portuária realizada no Brasil. Então, essa empresa realiza esse tipo de negócio, né? Sempre que tem alguma coisa que seja de alto risco, ela está envolvida, pega e transforma. Tem a impressão de que esse é o visual que ela tem neste momento da Ponte. A Ponte hoje, para fazer investimento, tem que ser uma empresa desse tipo. O presidente Torrano não divulgou o nome da empresa, né? Quem trouxe essa informação foi o Breno Beretta hoje no programa Os Donos da Bola, na tela da Band, que o investimento é a Quadra Capital. É uma empresa, pelo visto, não conheço a fundo, né? Mas é uma empresa que dá a impressão de que é uma empresa séria, que atua aí já há algum tempo no mercado. Antes do Pedro Piscinato trazer informações do time da Ponte, atenção, tem 10 ingressos que serão sorteados já para torcedores da Ponte. Como é que você faz para concorrer aos 10 ingressos que serão retirados lá no estádio Moisés Lucarelli no sábado, no dia do jogo? O jogo é às 4h, então você pode retirar 2 horas antes, retirar o ingresso lá mesmo no Majestoso. Ingresso de cadeira vitalícia. Entre no canal de vídeos da Rádio Bandeirantes. Onde é esse canal de vídeo?
é lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem o número de WhatsApp e tem também a senha. Aí você vai mandar o seu nome completo, o seu CPF e a senha. Pronto, só isso. 3 coisas. Você já estará concorrendo. O sorteio será já, mas dá tempo de você participar. Participe e boa sorte para você. E é isso, Batista, falando do jogo da Ponte Preta justamente nesse sábado, jogo onde a Bandeirantes está sorteando ingressos. A Ponte Preta vai encarar a equipe do Goiás às 4 horas da tarde no estádio Moisés Lucarelli. O Goiás atualmente ocupa a 9ª colocação na tabela da Série B, tem 25 pontos conquistados até aqui, e a Ponte Preta, como todo mundo sabe, uma situação muito difícil. Macaca que vem de 11 jogos sem vencer na Série B, desses 11 jogos, 6 derrotas consecutivas, e nesse recorte aí, desde a última vitória da Ponte Preta lá na 6ª rodada contra a equipe do América Mineiro aqui no estádio Moisés Lucarelli, nesses 11 jogos sem vitórias, são 27 gols sofridos e apenas 6 gols marcados. Curioso que a Ponte Preta está se movimentando no mercado, está trazendo novas peças já de olho na sequência da Série B. A Ponte Preta sofre com a falta de gols dentro da competição e até o momento nenhum atacante foi contratado. Por outro lado, a gente viu sair o William Potker, o Luiz Felipe, Diego Tavares. Então é bom a diretoria ir atrás de atacantes que resolvam o problema da Ponte Preta, atacantes que cheguem e façam gols. E para essa partida, diante do Goiás, no sábado, o técnico da Ponte Preta, Márcio Zanardi, que acumula 5 jogos e 5 derrotas consecutivas, ele não vai poder contar com o zagueiro Márcio Silva. O Márcio Silva recebeu o cartão amarelo na partida contra o Criciúma, recebeu o 3º cartão, naquela ocasião, está suspenso, e aí abre a vaga aí, a disputa entre o Diego Leão e também o Sérgio Palácios. Existe a possibilidade do Márcio Zanardi fazer o esquema com 2 zagueiros, jogando o Lucas Cunha, o Diego Leão ou o Sérgio Palácios, ou até mesmo uma formação com 3 zagueiros, e aí o Danilo Barcelos apareceria caindo pelo lado esquerdo. Além disso, na lateral direita também existe a expectativa de retorno do garoto Júlio. Vale lembrar que o Lucas Justen já encerrou sua passagem pela Ponte Preta, pediu a rescisão do empréstimo. O Lucas Justen, que deve ser anunciado em breve como novo reforço do Juventus da Moca. Além disso, tem o Thales também, que notificou a Ponte Preta judicialmente alegando salários atrasados. Então, de ofício no elenco, só restou o garoto Júlio, que estava tratando de uma lesão. Como eu disse, existe uma boa expectativa, a tendência é grande para que o Júlio volte a ficar à disposição. Na última partida, no jogo contra o Criciúma, o Diego Tavares tentou ser utilizado ali pela ala direita, não deu nada certo, foi muito mal no primeiro tempo. Na segunda etapa, o cenário já mudou. O Kevson, que é lateral esquerdo de origem, foi para a lateral direita e deu conta do recado, criou boas oportunidades. A gente até destacou durante a transmissão a boa partida que o Kevson fez pelo lado direito. E aí existe essa dúvida aí entre o Kevson e o Júlio. E ontem eu trouxe uma informação aqui também, que havia saído no bid a rescisão do goleiro Diogo Silva, e hoje, nesta quinta-feira, o goleiro fez uma publicação aí nas redes sociais confirmando realmente essa saída da Ponte Preta e escreveu o seguinte, abre aspas: "Olá, nação ponte pretana, venho me despedir de vocês. Agradeço a Deus por permitir vestir essa camisa por tudo que vivemos e também todas as conquistas. Quero agradecer a vocês todo o apoio e por tudo que conquistamos juntos. Aprendi o que é ser Ponte Preta. Não tem como explicar em palavras. Só entende quem vive. Deus abençoe a todos." Portanto, confirmada, melhor dizendo, a saída do goleiro Diogo Silva. E é claro, desde a saída do Diogo, o Guilherme Viana assumiu essa posição aí do gol titular da Ponte Preta e vem dando conta do recado, Batista. 18h47. Seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia. Cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua.
Aproveite a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes de R$ 49,75. E também durante o mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite, são serviços que você pode conferir, serviços para veículos Honda ou então multimarcas, na Rua Doutor Buarque de Macedo 512, no bairro Vila Nova, em Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Vamos na CH, falando aí do time da Macaca para pegar o Goiás. O jogo é sábado, 4 da tarde, em CH. Batata quente, hein, Batista? Verdade. Colocar um time competitivo em campo não vai ser fácil, não só pelo adversário, mas pelos problemas que esse time tem. Traz alento o que apresentou no segundo tempo, mas eu não acho, por exemplo, que na última partida, apesar dos erros de arbitragem, aquela coisa toda, eu não acho que o time jogou bem. O time foi muito intenso e brioso. Agora, futebol a gente assistiu pouquinho. Tanto é que o time perdeu. Ah, mas foi de maneira irregular. Concordo. Então, o Márcio zagueiro tá fora, né? Terceiro amarelo. É isso, tá fora. Então, esse é reforço. Reforço para a Ponte. Pode colocar um garoto lá que vai fazer mais que ele, né? Poderia ficar mais o outro parceiro dele lá fora, que é o outro jogador que está em péssima Lucas fase. Cunha. Podia ficar fora também, porque aí seriam 2 reforços para o jogo. Eles fora do time. Agora, o Zanardi está conhecendo o individual de cada jogador para tentar, dentro das possibilidades que ele tem, né, à disposição, achar o melhor do time da Ponte. Ele já demonstrou na Ponte, apesar de não ter colhido nenhum empate, só perdeu, que ele tem visão de jogo, ele está fazendo muito mais do que qualquer treinador que não tivesse experiência, né? Na última partida, todo mundo assistiu, né, o time da Ponte encarar efetivamente seu adversário. Isso não podemos deixar de comentar. Isso é suficiente? Claro que não. Precisa fazer muito mais. Por exemplo, antes da virada do turno tem que fazer 6 pontos. Como fazer 6 pontos? Futebol às vezes permite isso, mas contra o Goiás, sábado. E depois, na outra semana, é Operário fora, não é isso, Pedrinho? É isso. Fecha o primeiro turno contra o Operário. Uma quarta-feira, dia 22. E o Operário está em que colocação no campeonato, Pedro? Está entre os 4, não está? Terceira posição, 31 pontos. 2 pontos atrás do líder Criciúma. Veja o tamanho da bucha de canhão que a Ponte tem pela frente. Olha que só estamos no primeiro turno, hein? E lembra aquela sequência de jogos que a Ponte fez em casa? Sabe o que vai acontecer no segundo turno, né? Vai ter muito mais jogo fora de Campinas do que dentro. Na atual situação, nem está fazendo muita diferença jogar em casa, mas de qualquer maneira é um fato, né? Eu, por exemplo, gostaria, se pudesse, jogar nos meus domínios, independente da qualidade do time. Batista, não tem certo e errado na Ponte, em termos de escolha de escalação. Não tem. Não tem porque o treinador ele precisa achar um time que ele possa armar uma estratégia de jogo e os caras executarem. Então, às vezes, o cara é bom jogador, mas taticamente é fraco, né? Às vezes, o cara tem problema cognitivo. Você fala, o cara não entende, né? E por aí vai. Existem várias situações de várias características. Então, não fica aqui nenhuma defesa prévia ao trabalho do Zanardi, mas não tem jogador para ele. Chegou aí uma perua Kombi de jogadores que eu não vou chamar de reforços, porque eu conheço todos eles e acho que são jogadores comuns, mas a Ponte já acreditou em vários jogadores comuns
Moisés é um deles. O Potker lá atrás, entre outros tantos, até o Cafu, que é outro que poderia ficar sempre de fora porque não acrescenta absolutamente nada, não é? São jogadores que a Ponte apostou e depois viraram resultado. Outros tantos não deram nada. Faz parte. Quando você não tem dinheiro, você tem que utilizar a criatividade no mercado. É isso que a Ponte está tentando fazer. Eu torço muito para que as coisas se encaixem. Mas, apesar do jogo ser o Moisés Lucarelli, sábado o Goiás é favorito, Batista. São 18h53. Quem gosta de carne boa já sabe onde encontrar. É na Mites Beef. No dia a dia, a pedida certa é o kit mistura da semana. Prático, econômico e com cortes preparados de acordo com o consumo de cada família. Para quem é fã de hambúrguer artesanal, a opção é o kit hambúrguer Mites Beef, com blends selecionados e muito sabor e pronto para surpreender aí na sua casa. E quando chega a hora aí de reunir os amigos, a família, enfim, fazer a festa na empresa, a Mites Beef cuida de tudo com o serviço de churrasco em domicílio. Você contrata a Mites Beef e ela leva tudo. Carnes nobres, preparação impecável, o churrasqueiro, os garçons, bebida, salada, um delicioso choripã. Você gosta de choripã? O da Mites Beef é o que melhor tem no mercado. Então anote aí o endereço, é a Boutique de Carnes, que virou referência em Campinas e toda a região. Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas. Tem tudo para o churrasco e tem também para o dia a dia. Esse é que você vai encontrar a grande diferença, né? Não é uma boutique de carne somente para churrasco, não. Ela tem também a Mites Beef, tudo para o seu dia a dia. Fale com Denilson Alves, que está no mercado há mais de 20 anos. Ligue no celular do Denilson Alves, 99834-6840. 99834-6840, Mites Beef. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e aí Tigrão falando da Ponte Preta. Realmente está se especulando muito em torno dessa SAF aí, que faria um aporte grande na Ponte, compraria o futebol, não envolveria a parte imobiliária do estádio e também do Clube das Paineiras, né? Isso estourou logo cedo, recebi algumas informações de algumas fontes, mas tudo por enquanto são notícias extraoficiais. E agora vem a manifestação do presidente da Ponte dizendo que isso realmente está muito bem encaminhado. Tomara que aconteça, a Ponte vive aí um risco até de desaparecer, a situação é desesperadora e se isso acontecer, viria em ótimo momento para que a Ponte consiga aí sanear as suas principais emergências, equacionar a situação da dívida, fazer um aporte significativo dentro do futebol e quem sabe até buscar aí uma possibilidade de ainda neste campeonato, algo que é muito difícil, de se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Não sendo possível, a Ponte se reestrutura e aí se prepara no ano que vem, obviamente, para voltar nos dois campeonatos principais que ela disputa. A Série B voltaria, em caso de se confirmar o rebaixamento, voltaria para a Série B e para a Série A1 do Campeonato Paulista no mesmo ano, o que seria excepcional. Só que, por enquanto, nós não temos maiores detalhes, ninguém tem, não há um contrato assinado, não há uma palavra oficial do clube, não há o referêndum do Conselho e da Assembleia de Sócios, então é tudo ainda muito embrionário. De qualquer maneira, fica aí essa nossa imensa expectativa para que tudo isso se materialize, se concretize, porque, entre outras coisas, é uma questão de sobrevivência da Ponte dentro deste quadro
gravíssimo em que ela se encontra do ponto de vista administrativo e financeiro. 18h58, informe publicitário KTO. Quer curtir o app mais completo de apostas? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar e você monta suas apostas do seu jeito, onde e quando quiser. E você também tem milhares de jogos de cassino para curtir. Tudo isso você acessa em segundos, usando o reconhecimento facial pelo celular. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Vem cá, você que está aí no trânsito, está planejando mudar de casa, trocar de carro ou comprar uma moto para acelerar o dia a dia? Realize com o consórcio do Sicredi. Aqui você conta com atendimento personalizado, uma das melhores taxas do mercado, simulação e contratação 100% digital e muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h01 até 19h30. Já o sorteio, dá tempo ainda de você participar. 10 ingressos para Ponte Goiás. Partida marcada para sábado. A retirada é lá mesmo, no Estádio Majestoso. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060/20 e o WK 1060/40 foram desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis
do sistema de injeção. É mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.pecapurman.com.br. Na internet não tem cedilha, então é peça, mas vira peca porque não tem cedilha e man com 2 N's no final. Você ganha o número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçapurman.com.br ou para quem está no YouTube neste momento, acompanhando a nossa live, está vendo lá uma imagem da promoção e também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code, já vai direto para a página da promoção. Se achar mais fácil assim, entre neste momento no nosso canal, lá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas e encoste a câmera do seu celular no QR Code para participar da promoção. Então, já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. Vamos aos temas do dia que não tem ligação com os times de Campinas. O comentarista escolhe um dos temas para colocar no programa de hoje a sua opinião. Tema 1. A FIFA está investigando a exibição de uma faixa política sobre as Ilhas Malvinas durante a comemoração da Argentina pela classificação à final da Copa do Mundo. Logo após o apito final, jogadores da seleção argentina carregaram uma bandeira com o escrito, abre aspas, as Malvinas são argentinas. Isso, claro, né, uma mensagem alusiva à guerra entre Inglaterra e Argentina pelas Ilhas Malvinas em 1982. A Inglaterra ganhou a guerra, expulsou as tropas argentinas e ficou com aquelas terras. Mas o povo argentino até hoje não engoliu aquela derrota. E novamente aparece menção àquela guerra de 1982. A iniciativa infringiu uma regra da FIFA, já que a entidade proíbe quaisquer manifestações políticas em campo, incluindo o uso de bandeiras, roupas e acessórios. Pauta 2. O Flamengo acionou a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol para uma análise e eventual veto da negociação entre Vasco e Marcos Lamáquia. O empresário tem acordo de investimentos encaminhado para a compra da SAF do Clube Alvinegro do Rio. Marcos é filho de José Lamáquia, que é casado com a Leila Pereira, presidente do Palmeiras até dezembro de 2027. Esse aí é o motivo pelo incômodo do time rubro-negro do Rio. Pauta 3. Rafinha é o novo executivo de futebol do São Paulo. O clube anunciou a efetivação do ex-lateral no cargo nesta quinta-feira. Rafinha seguirá com a missão de preparar o elenco são paulino para o segundo semestre deste ano. Nesta janela de transferências, o clube contratou o atacante Vitor Sá e o volante Newton. O zagueiro Domingos Duarte e o lateral direito Aurélio Buta devem ser anunciados nos próximos dias também. Começo com você, CH. Qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar dessa investigação, entre aspas, que a FIFA está promovendo por causa de uma faixa que você que está no YouTube já verificou aí. Só estava faltando isso, né? A Argentina ser punida por causa de uma faixa. A seleção, né? Porque isso foi,
Essa faixa ela foi de responsabilidade de alguns jogadores, não da seleção num todo. Então eu não concordo não. Quer dar uma multa? Só estava faltando isso, né? Tiramos a Argentina da final da Copa do Mundo por causa de uma faixa que eles afirmam que as Malvinas, Ilhas Malvinas, são de posse ou são de direito da Argentina. Essa FIFA é uma brincadeira, né? Ela deveria se preocupar com outras tantas coisas, que ela está de joelho ao governo norte-americano e aos patrocinadores. E para fechar, a história dos 30 minutos no intervalo do jogo de domingo. Durma com um barulho desse. E você, Breno, qual o tema que você escolheu? Eu também quero falar sobre esse tema, Batista, sobre a FIFA. Eu acho que a FIFA deveria se preocupar com outras coisas também, né? Aliás, ficou em xeque a credibilidade da FIFA, já estava há muito tempo, mas depois que eles cancelaram o cartão para o jogador dos Estados Unidos, cartão vermelho, aplicado pelo brasileiro, pelo Rafael Claus, um cartão legítimo por mando do presidente dos Estados Unidos ou recomendação, se acharem mais bonito, ficou manchada a Copa nesse termo. Eu espero que eles ignorem e engavetem esse tipo de situação, porque vai ficar mais ridículo ainda. A FIFA tem muito mais coisa para se preocupar e deveria se preocupar com a qualidade dos árbitros, com a qualidade do futebol mundial, com a qualidade das federações e confederações e não com esse tipo de situação. Cada um deveria protestar da maneira que acha melhor, Batista. Essa guerra de 1982 durou 74 dias e resultou na morte de 655 pessoas, militares argentinos e 255 militares britânicos. E 3 moradores locais, né, moradores das Ilhas Malvinas, morreram também. Em 2014, a FIFA multou a Associação do Futebol Argentino em 30 mil francos suíços, 73 mil reais, à época, depois que os seus jogadores exibiram uma faixa com a mesma mensagem antes de um amistoso contra a Eslovênia. Dificilmente a Argentina escapará de uma punição. E você, Tigrão, qual é o tema que você escolheu para hoje? Eu quero falar do Rafinha, Batista, como novo executivo de futebol do São Paulo Futebol Clube. Aliás, anunciado, né, como já efetivado no cargo. E aí? Novo executivo de futebol, o Rafinha. Tá bom. Qual a experiência que tem o Rafinha? Tem mais experiência do que o Muricy Ramalho, que estava lá e puxou o carro diante de tantos desmandos e de tantas ilegalidades cometidas na última administração e envolvendo Polícia Civil, Poder Judiciário, incluindo o Ministério Público. Será que é o Rafinha a solução? Ou será que o Rafinha vai apenas para desviar o foco, como um ídolo da torcida do São Paulo dentro de campo? Mas mais ídolo do que o Muricy Ramalho? São Paulo, de vez em quando, me deixa numa dúvida cruel. Quem é que está pior administrado? O São Paulo, o Corinthians ou o Santos? Enquanto que o Palmeiras nada de braçada. E dá de cinta em todo mundo. E agora vem o São Paulo com essa. A solução para todos os problemas e todos os males é Rafinha, com todo respeito, hein? Um atleta com uma história lindíssima, dentro e fora do país. Mas Rafinha, como novo executivo de futebol, é o remédio que cura todos os males e todas as aberrações que a gente tem visto no dia a dia no São Paulo. Tá difícil, hein? Essa briga aí, para saber quem é o pior administrado. Quem é a administração mais desastrosa? Corinthians
São Paulo ou Santos? Quando falamos de Corinthians, São Paulo e Palmeiras, temos o trio de ferro. Esse trio que eu falei agora e vou repetir: São Paulo, do Rafinha agora como executivo de futebol, o Corinthians e o Santos. Já tem o nome aqui, CB. Trio de lata. 19:13, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças e encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Lá tem uma gama completa de peças originais e de reposição. Qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo à pronta entrega. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. São 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br para saber mais. Lá você encontra o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. 19:14, um rápido intervalo e depois vou divulgar o nome dos ganhadores dos 10 ingressos para Ponte Preta e Goiás. Voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de auto center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO, baixe o app. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA/MF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h18, hoje até 19h30. Atenção! 10 ganhadores para cadeiras vitalícias, estádio majestoso, jogo Ponte Goiás. 1, Anderson Lopes Amaro. 2, Bruno Henrique Urbano Leão. 3, Camila Oliveira de Lima. 4, Gustavo Cirino. 5, Itamar José de Oliveira Vicente. 6, Kathleen Vieira da Silva. 7, Marcelo Leme. 8, Orivaldo de Jesus Fernandes Júnior. 9, Patrícia Jung Silveira Santos. E 10, Paulo Roberto Pereira de Melo Júnior. Repetindo: 1, Anderson Lopes Amaro. 2, Bruno Henrique Urbano Leão. 3, Camila Oliveira de Lima. 4, Gustavo Cirino. 5, Itamar José de Oliveira Vicente. 6, Kathleen Vieira da Silva. 7, Marcelo Leme. 8, Orivaldo de Jesus Fernandes Júnior. 9, Patrícia Jung Silveira Santos. E 10, Paulo Roberto Pereira de Melo Júnior. Atenção para a retirada, você que ganhou ingresso. Locais de retirada. Antes da abertura dos portões, normalmente os portões abrem 2 horas antes do início do jogo. Então, se o jogo está marcado para as 16 horas, os portões serão abertos às 14. Antes desse horário, a entrega será feita na sala principal do TC10 Portaria 2. Após as 14 horas, após a abertura dos portões, a retirada passa a ser na sala VIP do torcedor camisa 10, TC10, localizada próxima à entrada dos árbitros e na Vitalícia ali no portão 1. O horário limite para a retirada dos ingressos. Retirada no dia do jogo, que é sábado, até 10 minutos antes do intervalo da partida. Tá bom? Então, você que ganhou, parabéns e muito obrigado para todos que participaram. 19h21, ouvinte no ar. Oi, Batista. Boa tarde para você e para a equipe toda. Quanta inveja essa seleção argentina faz a gente sentir, hein? Em relação à nossa, hein? Puxa vida, hein? Como eu gostaria, e assim como eu, muitos, de ter uma seleção como essa, hein? Que briga até o fim, põe o coração na ponta da chuteira e tenta dar o melhor para o próprio país. Não esses jogadores que nem nós temos hoje na seleção brasileira, que é um bando de saco frouxo, gente mercenária, que só está pensando só no dinheiro. E em vez de pensar no futebol, a única coisa que o jogador brasileiro pensa hoje, profissionalmente, é quantas tatuagens ele vai fazer, se ele vai pintar o cabelo, se é um pouquinho antes de entrar no campo ele vai passar rouge, batom. É isso que esse jogador pensa. Por isso que a gente vê esse futebol pobre, essa miséria, e dessa forma nós não vamos chegar a lugar nenhum. Que pena, como vamos sofrer. Um abraço.
Um abraço, muito obrigado. É duro, né, acreditar nisso, mas o Brasil agora é coadjuvante, não é mais o protagonista principal. Não é nem protagonista nem na América do Sul, porque a protagonista do continente é a seleção da Argentina. É duro, é difícil, mas é o retrato dos desmandos que ocorrem na CBF já há muitos anos. Não é de agora, né? Acho até que era para estar pior do que está. Porque a CBF virou uma casa da mãe Joana, um negócio horroroso. E sobre tatuagens, Julián Álvarez, da seleção da Argentina, é o único jogador do elenco sem tatuagens. A decisão está ligada a um conselho que recebeu do pai dele ainda na infância: manter distância de tatuagens, cigarros e bebidas alcoólicas. O atacante afirmou respeitar as escolhas de cada um, mas decidiu preservar os valores com os quais foi criado. Segundo ele, nunca sentiu vontade de adotar nenhum desses hábitos. Parabéns ao Julián Álvarez, especialmente com relação a cigarro e bebida alcoólica. E agora na lata. Responde na lata. Pelo terceiro Mundial seguido, um mesmo clube será o mais representado na final da Copa do Mundo. Foram 4 jogadores em 2018, 4 em 2022 e agora 10 atletas na decisão de 2026. E aí, qual é o time? Eu tô falando de quem? Começo com você, Breno Beretta. Eu não entendi a pergunta, Batista, para te falar a verdade. Eu ouvi, mas não entendi a pergunta. Pelo terceiro Mundial seguido, uma seleção será a mais representada na final da Copa do Mundo. É o mesmo clube. E aí, qual é essa seleção? Qual é o time em questão que colocou mais jogadores nessa seleção? Ah, o time em questão. Olha, boa pergunta, hein? Eu não tenho essa resposta. É um time da Europa, mas eu não tenho essa resposta. Não sei de cabeça. E você, CH, a sua resposta? Se eu entendi a pergunta feita, Barcelona com 8 jogadores na final. E você, Tigrão? Ah, essa é fácil, essa é barbada. É o Atlético de Madrid. O Tigrão acertou. São 10 representantes do Atlético de Madrid. 4 de um lado da decisão e 6 do outro. Os espanhóis Alex Baena, Grimaldo, Llorente e Pubel jogam no time madrilenho, assim como os argentinos Almada, Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Musso, Nahuel Molina e Nico Gonzalez. Então, resposta certa, Atlético de Madrid. O único que acertou, então, foi o Valdemir Gomes, o Tigrão. Na sua visão, o que pesou mais na eliminação da Inglaterra? As escolhas de Thomas Tuchel, o brilho de Messi ou a estratégia de Scaloni em colocar Lautaro Martínez? Começo com você, CH. O Thomas Tuchel fez besteira demais no jogo, né? Ele, para mim, é o principal responsável pela derrota da Inglaterra. E você, Tigrão? Ah, essa também é barbada. Sempre Messi. Mais uma vez desequilibrou. Não fez gol, mas participou dos 2 gols da Argentina e foi o grande maestro e o grande líder da equipe argentina na histórica classificação para a final. É isso. Messi. Esse realmente pesou e pesou muito para essa
eliminação da Inglaterra e consequente classificação da Argentina. E você, Breno Beretta? São boas alternativas, mas eu vou ficar com o Messi também. Eu acho que o Messi foi decisivo e para mim é o que valeu mais para a classificação da Argentina. Vamos lá, Tigrão, qual o seu sentimento em relação à Argentina nesta Copa? Emoção, inveja, como disse aqui agora há pouco um torcedor, né? Que inveja, raiva ou indiferença? Para mim, o principal sentimento pela genialidade desse jogador histórico, o Lionel Messi, para mim, sem dúvida nenhuma, o sentimento é de emoção, de ver um jogador de 39 anos fazendo o que ele está fazendo nesta Copa do Mundo. Para mim, sentimento sim, de emoção, sem inveja, sem raiva e sem indiferença, mas emoção, até porque deve ser a última, e que todos nós possamos aproveitar muito mais esse restinho de Messi com a camisa da seleção argentina no próximo domingo, na grande final contra a Espanha. Breno Beretta. Se a gente for considerar que tem inveja boa e inveja ruim, para mim eu vou considerar inveja boa, porque eu torço pelo Messi e gostaria muito de ser torcedor da seleção do Messi, que ele fosse brasileiro, por exemplo. Mas infelizmente não é. E você, CH, qual é a sua reflexão? Batista, de emoção, né? Quem gosta do futebol, quem é apaixonado por futebol como nós somos, independente de ser Argentina, se emocionou com o jogo. Foi negócio de arrepiar, negócio maravilhoso que fez Messi, o time inteiro, Scaloni, baita treinador, merece estar na final. Então o meu sentimento é emoção. Pedro Piscinato, seu destaque final da Ponte Preta e a sua despedida. Destaque final é que as falas do presidente doutor Luiz Antônio Alves Torrano repercutiram muito nesta quinta-feira. O presidente garantiu que tem uma empresa muito próxima de comprar a SAF da Ponte Preta e essa empresa deve investir R$1 bilhão na Macaca. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Só uma dica aí para o presidente da Ponte, não grave diretamente no WhatsApp, senão dá aqueles estouros, né? O jeito certo é grava, todo o celular tem um gravador de voz. Grava no gravador de voz e manda para a assessoria de imprensa pelo WhatsApp. Aí não fica estourando os ouvidos, né? Aquele plá, plá, de vez em quando dá umas estouradas. É um detalhe técnico, mas é importante. Breno Beretta, o seu destaque final e a sua despedida. Bom, hoje foram anunciados oficialmente, ou melhor, foi anunciado oficialmente o Matheus Guilherme, né? Ele vai ser apresentado amanhã, junto com o Everton Brito, pela manhã no Brinco de Ouro. Os dois reforços até aqui dessa janela, 2 atacantes. E é claro que a gente vai trazer todos os detalhes do que eles falarem amanhã aqui na Rádio Bandeirantes. E o Hélio Cizenando continua na expectativa se ele terá à disposição João Paulo e também Jonathan Costa para o jogo diante da Inter de Limeira no dia 27, uma segunda-feira, às 8 da noite no Brinco. Um abraço a todos e até amanhã, Batista. Não há tempo para mais nada. Abraço para o CH e também para o Tigrão Pedro Martelli. Vem aí com Botafogo e Santos. Um abraço, tchau! Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Segundo Léo Link, o Neto rescindiu, não é isso? Neto foi embora. Exatamente, e o Botafogo está perto de anunciar os goleiros Warleson e Gabriel Batista, além do lateral Paulinho, o zagueiro Lucas Monzon e o volante Domingos Andrades, todos já acertados com o Botafogo. Os anúncios devem ser oficializados a partir da próxima segunda-feira. 1:30 jogados deste primeiro tempo, placar de 0-0, Sérgio jogando o Santos do campo de defesa.